step at a time. And yet I find this battle alone. No one to cry to, no place to go home. My gift is Seth's ring. My privacy is ring. And yet I find he beat in my hair. If I can be my own, I feel better there. É isso. Eu tentei, cara. Eu tentei, mas não deu certo. Foi isso, né? Foi uma tentativa, foi um cover. Cara. Foi um belo quase, mas não deu, né? Foi só para entrar no clima mesmo do programa. E agora a gente vai começar o programa de verdade. E esse programa, como prometido, vai de fato falar da biografia do Alice in Chains, que é basicamente o livro que eu estava lendo recentemente, terminei, e vou falar sobre. E as minhas primeiras impressões do livro foi, caralho, esses caras faziam aquelas músicas tão tristes, mas a vida deles era tão normal, a vida deles era tão, sei lá, parecia ser tão boa a vida deles, e daí os caras vão lá e fazem Love, Hate, Love e Angry Sure. E eu fico pensando, como? Angry Share eu até entendo, porque já era uma fase que os caras já estavam viciados em drogas mais pesadas, heroína, mas Love, Hate, Love, por exemplo, os caras, eles estavam, sei lá, eles ainda não eram viciados em heroína, né? Eles eram viciados em outras drogas menos pesadas, tipo cocaína. Assim, não, era uma fase leve, era só pó nessa época, então era para os caras estarem... Você vê que a cena é pesada quando você pensa, nossa, mas os caras só usavam pó nessa época, eles pegavam leve, como é que eles já faziam esse som pesado? Aí você vê que o lugar era cabuloso. Mas é que, assim, você vai lendo, assim, as primeiras partes, e você pensa, nossa, mas era uma coisa meio feliz, não tinha um trauma, um grande problema, eram problemas, sabe, de adolescente comum, sabe? E tirando as drogas, não tinham problemas sérios, pesados. Mas aí as drogas entram e o negócio começa a ficar mais cabuloso, e eu acho que a banda acaba sendo justamente uma banda sobre vícios, né? Enquanto o Nirvana ele meio que é um porta-voz
sei lá, da depressão e da solidão, o Alice in Chains ele acaba sendo porta-voz dos vícios, né? Tipo, enquanto o Nirvana ele é um negócio mais cru, mais emocional, mais tipo tristeza pela tristeza, o Alice in Chains é mais uma tristeza que podia não estar lá, sabe? Uma tristeza causada pelo vício. Eu sinto isso, pelo menos a partir do segundo álbum pra frente, né? O primeiro nem tanto. O primeiro eles mesclam bastante coisa da parte, sei lá, isso que é engraçado. Diferente do Nirvana, que você escuta os primeiros álbuns, você já vê que o negócio é meio distorcido, meio perturbado, meio para baixo, sabe? Você escuta Bleach, você já vê que os caras são doidos, sabe? As músicas já são barulhentas, já tem muita raiva ali. Mas o Alice in Chains não, cara. Tipo, você escuta as primeiras músicas, elas são leves, são gostosas, lembra muito até o primeiro álbum do Guns N' Roses, sabe? Lembra muito Guns N' Roses, honestamente. Assim, as primeiras demos, né? Nem o primeiro álbum. O primeiro álbum ele já começa a se distanciar um pouco por causa de algumas faixas. Tem muitas faixas que lembram muito ainda o heavy metal, lembram muito um Guns N' Roses da vida, mas algumas já começam a ficar um negócio mais grunge mesmo, mais pesado, mais triste, como por exemplo Love Hate Love, e mais o Money in the Box é aquele híbrido. Ainda é meio heavy metal, mas já tem aquela tristeza impregnada do grunge ali também. E só que antes eles não eram assim. É uma banda que ela era muito festeira, muito de boa, e os caras também tinham uma vida muito para cima e tava aproveitando aquele estilo de vida rock and roll, isso antes da fama ainda. E do nada a chave vira e começa a vir merda atrás de merda, entendeu? E esse daí é o barulho da minha comida que ficou pronta. Então eu vou comer daqui a pouco. Basicamente ver essa virada de chave que foi uma coisa muito interessante. E ver essa virada de chave, quando assim você escuta as demos e depois, por exemplo, você escuta as demos do primeiro álbum, o Facelift, e depois você escuta o segundo álbum, você vê, cara, não é uma banda, cara, muda tudo, muda completamente. Mas você lê o livro, você também vê que as coisas elas dão uma mudada muito rápido. Eu acho que o Facelift ele ganha um peso por causa do Jerry Cantrell, que no caso ele é o guitarrista, né? Que parece, o próprio livro, assim, é um livro que em teoria é da banda, mas na prática ela foca só no vocalista, no Lane Staley, e assim, pincela sobre os outros membros da banda. Tipo, só tem o nome de Alice in Chains para, sei lá, chamar mais atenção, mas acaba sendo a biografia do vocalista mesmo, entendeu? E um pouco do baixista, que foram os que já morreram, e eu acho que, sei lá, quando você morre é mais fácil, tipo, cavucar detalhes sobre você, porque, sei lá, você não corre o risco do cara aparecer e falar, não, você tá errado sobre isso daí. Então ele não cavuca, ele não fala tanto sobre o baterista e o guitarrista, ele fala mais do Lane e do baixista Mike Starr. E aí, me fugiu as palavras agora. Mas não fala muito sobre o Jerry Cantrell no livro, mas pelo que pouco que fala, tipo, ele era mais fudido, por exemplo, que o próprio Lane, assim, em questão de vida, parece que ele foi para lá, ele não tinha onde ficar. O Lane, por outro lado, ele tinha onde ficar, ele tinha uma casa, ele tinha um padrasto, tipo, o pai dele tinha sumido, mas o padrasto era gente boa com ele e tudo mais. O livro não menciona tanto, assim, o pai dele, porque ele tinha um pai e daí esse pai ele meio que some. E depois ele reaparece viciado em heroína e ficava usando o filho para conseguir mais e se drogando com o filho. E parece que se empurrou mais ele ainda pro vício, mas no livro nem assim, tipo, tem 3 linhas do cara no livro e não fala mais. Provavelmente porque o cara ia processar
o autor do livro, então ele resolveu deixar quieto. Mas acho que ia ser interessante se tivesse um relato mais detalhado sobre essa parte, porque o pai dele, eu não sei se apresentou, talvez não, mas empurrou ele mais para o abismo do vício, né? E só que antes de tudo isso, né, o primeiro álbum, em tese, não era para ter tanto peso assim, porque ainda não tinha tanto vício. O vício eram em drogas mais, entre aspas, inofensivas, né? Tipo LSD, cocaína. Putz, esse vídeo não vai ter, esse podcast não vai ter alcance nenhum, porque eu tô falando um monte de droga aqui. E o algoritmo, ele não gosta. Eu acho que ele não gosta, né? Porque eu já tava escutando um cara, sei lá, descrevendo um monte de droga e ele se censurava lá. Mas foda-se, eu vou falar também, né? É chato ficar se censurando também, foda-se. Mas de qualquer forma, não tinha. Não tinha aquele negócio ainda do vício, do peso do vício, da abstinência no primeiro álbum, e mesmo, ainda assim, um álbum muito pesado. Não todas as músicas, tem muitas que são mais leves, que ainda herdam ainda aquela primeira fase da banda que é: nossa, somos alegres e felizes e bebemos e comemos mulheres. Mas tem algumas que já são mais pesadas. E eu acho que o Jerry Cantrell ele deu uma boa ajudada nisso. Porque de todos ali, eu não sei se ele era o mais fudido, mas eu acho que ele era, e ele tinha um problema com o pai dele, aí eu não fui atrás. Tipo, tipo, eu não fiz uma pesquisa aqui para falar sobre a banda, só tô meio que dando um review do livro, né? E no livro não fala tanto sobre ele, mas parece que ele tinha aí umas questões com o pai dele, tinha sido expulso de casa também, daí foi para Seattle, não tinha onde morar, e daí ele foi se achando lá. E provavelmente por esses traumas ele ele já trazia uma carga emocional mais pesada, que ajudou em algumas letras, principalmente na primeira fase da banda, né? E eu acho que a sinergia, né? Eu acho que Love, Hate Love, por exemplo, ele compôs a melodia e o Lane foi a letra. E para mim é uma das mais poderosas do primeiro álbum. Mais até do que Man in the Box. É a mais sombria, acho que de todas do primeiro álbum, ela é a mais sombria, assim. Só que é engraçado que o primeiro álbum, aliás, até o primeiro álbum, cara, é complicado, cara. Como eu já falei no último podcast, todo esse movimento envolvendo Seattle e o grunge, ele pareceu muito orgânico e às vezes ele não parece nada orgânico, porque parece que eles resolveram meio que vender uma imagem de, sei lá, jovem desiludido e triste, até para os caras que em tese não eram tanto isso, entendeu? Porque você vai pegando, eu falei isso no último, vou me repetir, mas enfim, você pega a progressão dos álbuns, eu vou falar pelo menos das três principais, né, que é o Pearl Jam, o Nirvana e o Alice in Chains, e você percebe que as três bandas vão pesando mais a mão conforme os álbuns vão passando. Aí eu não sei se é uma coisa orgânica, às vezes é uma coisa orgânica do próprio contexto é parecido, as três bandas estouram mais ou menos na mesma época, daí o segundo álbum, ou no caso do Nirvana, o terceiro álbum pós-sucesso, ele é mais pesado, porque ele já é um álbum que eles criaram tendo sucesso, já consolidando os vícios deles e tendo que lidar com toda aquela pressão da mídia na época, de manipulação e tudo mais. E talvez seja isso mesmo, talvez não tenha sido nada arquitetado. Talvez realmente foi uma questão que, por algum motivo,
algo que era para ser local virou nacional, virou global, porque nos Estados Unidos, diferente, os Estados Unidos ele é diferente de outros países. Por exemplo, o Brasil. Se você faz sucesso no Brasil, legal. Você faz sucesso no Brasil. Talvez, no máximo, em Portugal. Mas os Estados Unidos não, cara. Se você faz sucesso nos Estados Unidos, quer dizer que automaticamente você faz sucesso no mundo inteiro, entende? Talvez isso seja válido para os britânicos também, mas principalmente para os Estados Unidos. Se você faz sucesso na América, você faz sucesso no mundo automaticamente. Tanto que eles consideram assim, tipo, eu estou conhecido nacionalmente, para eles é meio que sinônimo de estar conhecido mundialmente, tipo, não muda muita coisa. E foi o que aconteceu, né? Tipo, era uma cidade meio interiorana, meio afastada de tudo, e de repente eles ganham notoriedade nacional e, por consequência, notoriedade global. E numa época onde a droga do momento era a heroína. Eu não sei porque caralhos, do nada, heroína virou a droga do momento. Isso daí por si só acho que dá um podcast à parte. Mas a droga do momento era heroína. Os caras estavam numa cidade onde, tipo, ela tava assim, sabe, tipo, tem o Brasil, né? O Brasil hoje tá uma merda, por quê? Porque ele se difícil, cara. Ele se desindustrializou e, consequentemente, menos empregos são gerados e você tem mais gente mal-humorada por aí, desempregada, tendo que dar seus pulos para se virar, porque tá uma merda, não tem emprego, sem emprego não tem dinheiro, sem dinheiro você não vive a porra da vida direito e você fica de mau humor. Então, basicamente, era meio que essa vibe daquele lugar, tipo, era um Brasil no meio dos Estados Unidos. E do nada, essa turma começa a fazer sucesso, só que a droga do momento não era cogumelo ou LSD, ou até mesmo cocaína, não era. Heroína, assim, bem no fundo do poço. Aí junta tudo isso e deu no que deu. E é muito interessante você ver a progressão dos caras como um todo, porque vai tipo dos caras curtindo e tendo uma típica vida de descolado, que você olha e você pensa, nossa, mas como é que uns caras... E é engraçado que no livro tem os produtores dos caras, eles falam, cara, como é que esses idiotas conseguem fazer um som tão substancial e tão profundo, sabe? São uns imbecil, caralho, tipo, tem literalmente um comentário ali, caralho, eles só pensam em mulher, só pensam em buceta, e como é que consegue fazer um som tão foda sendo idiota desse jeito, entendeu? E, de fato, o comecinho da carreira deles é isso, sabe? É alegria, é diversão, sabe? É aquela típica banda que tá metendo louco e vivendo o sonho americano de ser um rockstar. E isso vai, né? Isso se estende até o finalzinho dos anos 90, dos anos 90, os anos 90 não, até o finalzinho de 1990 isso se estende. Aí chega 91, eles de fato explodem por causa do clipe do Man in the Box. E aí começa a merda, que começa a ter uma fama demais, os caras, principalmente o vocalista, ele começa a perder um pouco da privacidade dele, né? E daí é falado no livro que ele não gosta muito disso, que os caras tentam pegar e arrancar o cabelo dele, que os fãs começam a encher o saco. Honestamente, até aí, eu acho que é um pouco, não sei, né? É um pouco de... Se bem que, eu ia falar, é um pouco de frescura, mas, por exemplo, você pega um Justin Bieber da vida, né? Tá certo que ele ficou famoso muito cedo, mas mesmo assim, você dá uma primeira olhada e você pensa, porra, o cara ficou famoso adolescente, né? E o cara tá aí reclamando da fama. Mas eu não sei, cara, é que tem um certo nível de fama que é legal e tem um certo nível de fama que começa a mexer com a tua cabeça, sabe? Porque pode reparar que nenhum artista, ele... Já reparou que nenhum artista que realmente virou
virou uma lenda e ficou conhecido por todo mundo, ele gostava da fama assim tanto. Já reparou nisso? E, sei lá, eu não, por exemplo, eu não vejo isso acontecendo mais com os artistas de hoje. Não sei exatamente por quê. Meu palpite é porque os artistas de hoje, eles não são artistas, eles são tipo ventrílocos e eles tipo fazem exatamente o status quo quer que eles façam. Então meio que eles não, como eles pagam o pedágio, eles não sofrem tanto com a fama, porque como eles pagam o pedágio, a mídia fica do lado deles e consequentemente eles não sentem tanto peso da fama, porque a mídia não está contra eles. Mas, por exemplo, um exemplo que eu tô achando muito bom, cara, de como isso pode mudar do vinho para a água, é essa atriz que estava estourada, é a Sweet alguma coisa, Sweet, eu não sei, é uma loira peituda, que ela tava estourada aí, sabe? E fazia um meme porque, nossa, ela é loira e ela tem peitos, uau, meu Deus, e ela é muito gostosa, e não sei o que, e basicamente esse era o meme, só que era só isso, tipo, nossa, é uma atriz que tá virando uma nova descoberta, e ela é loira e ela tem olho azul e peitos grandes, nossa, que legal, que gostosa. Inclusive pegava até e comparavam ela com a Zen não sei o que, aquela guria que fez a Mary Jane do último Homem-Aranha, que é uma guria, não é feia, mas sabe, é uma pessoa que se você tá andando na rua, passa desapercebido, tipo, a outra não, acho que é Sweet Strings, enfim, eu não sei o nome dela, eu sei que ela é loira e tem peitos grandes, mas essa atriz, se ela passa na rua, você pensa, você olha, né, tipo, ela não passa desapercebido. Agora a outra, ela não é feia, mas ela passa desapercebido, sabe? Ela é literalmente mais uma brasileirinha andando por aí. E a outra não, ela dá uma chamada de atenção e ela tava estourando, então sei o que. Aí eu não sei o que aconteceu, que ela foi num programa e a mulher foi, não, porque os brancos, né, e nós temos que reconhecer que nós brancos somos, sei lá, opressores e temos que, de fato, né, lutar contra isso. E ela olhou para a mulher com uma cara de uma cara de desprezo, uma cara de nojo e só respondeu tipo, da minha vida cuido eu, alguma coisa assim. Cara, assim, o meu Facebook ele é um lugar engraçado porque eu não uso ele. Tipo, eu entro no meu Facebook, eu não posto nada, eu só entro porque tá lá, entendeu? Tipo, tá automático. Eu tipo assim, eu ligo o meu notebook, a primeira coisa que eu vou no meu Facebook, eu não sei porquê, porque eu não sigo ninguém mais naquilo lá. Eu não converso com ninguém pelo Facebook, eu não posto nada, eu tô cagando pro que postam lá. Só que, como ele tá largado as traças, o algoritmo ele fica desesperado para saber o que me mandar e, sei lá, ele fica mandando notícia do momento. Tipo, basicamente estou usando o Facebook como jornal. E do nada, cara, tipo, antes apareceu o quê? Essa mulher é estourada e basicamente os comentários eram, é muito gostosa, os peitos dela são muito grandes, e ela é muito bonita, e os peitos, e ela é muito gostosa e blá blá blá. Daí do nada apareceu, né, virou meme, obviamente, essa reação dela, e do nada começou a aparecer um monte de post criticando que na verdade ela é feia, que na verdade ela parece ter um problema de feto que foi gerado quando a mãe bebe, enquanto ela tá grávida, o feto ele nasce com uma cara específica, daí tava fazendo essa comparação que ela tava com aquela cara, eu achei aquilo bem, nossa cara, bem cruel, e enfim, estavam tipo, sei lá, tipo do nada, ela não é mais uma gostosa, bonita, não, ela é uma pessoa muito feia, entendeu? E que sem maquiagem ela fica horrível, ela parece até ter problema. E não só isso, tipo, o último filme falaram, esse filme dela aqui fracassou em bilheteria, entendeu? E meio que tentando atrelar aquela resposta dela. E, tipo,
ela não pagou o pedágio e ela começou a sofrer as consequências. E nos anos 90, os caras não pagavam o pedágio. Os caras de Seattle, eles não pagavam a porra do pedágio porque eles tinham uma cultura muito forte entre eles lá. Tipo, era um rock... De fato, era eles mantiveram a atitude do rock que o resto do país já tinha perdido, né? Por exemplo, o resto do país ele já estava naquele heavy metal que era vendível, sabe? Tipo, é isso aí, nós temos cabelos compridos e arrepiados e nós vamos cantar aqui que nós comemos muitas mulheres e nós também ganhamos muito dinheiro e usamos muita droga, isso é tudo tão divertido. E aí chega esses caras e eles simplesmente, sabe, tem um som diferente que é basicamente, bicho, tá tudo uma bosta, sabe, foda-se a mulher, foda-se a fama, foda-se tudo, estou triste, estou usando droga, e usar droga não é legal, é uma merda, estou usando porque eu sou um viciado do caralho, mas não é legal, do nada, sabe, e isso explode, entende, essa crueza explode da forma mais improvável possível, e vira mídia, só que como os caras eles não pagavam pedágio, o que é bem estranho, porque eles eram pré-woke, sabe? Se você parar pra pensar bem, o grunge ele era quase woke, sabe? Eles eram muito... Por exemplo, o Kurt Cobain ele falava, tipo assim, que caralho, o Guns N' Roses é machista, e essas coisas que eles fazem são machistas, essas músicas são todas machistas. Então eles eram meio que um pré-wokeísmo, mas mesmo assim, de alguma forma, alguma coisa destoava. Eles faziam alguma coisa que ou das duas uma, ou eles falavam alguma coisa que o status quo da época não queria, não gostava, ou, o que também é uma coisa interessante, e talvez seja isso, a mídia estava querendo vender meio que justamente depressão, sabe? Tipo, vejo esses caras depressivos, e daí os caras de fato moravam num lugar pior, os caras de fato, tipo, de modo geral, eram um local mais depressivo. Só que a mídia meio que ela forçava a barra para os caras ficarem até mais depressivos do que o normal, entendeu? No Nirvana você não percebe muito isso, porque de fato o Kurt Cobain ele sempre foi meio depressivo. E mesmo assim, por exemplo, você pega o Nevermind e ele... Você pega o Nevermind e você pega, por exemplo... Esqueci o nome do álbum de 92 agora, mas eles lançaram um álbum Incestível, lembrei, Incestível, alguma coisa assim. Eu não sei a pronúncia, mas esse Incestível, alguma coisa assim, não sei pronunciar a porra do álbum. De 92, ele não é depois do Nevermind, ele é lançado depois, mas ele pega músicas que tipo não entraram no Nevermind, algumas eram de 89, outras de 88, outras anos 90, sabe? Ele copia e lança, e você vê que o próprio Nirvana ele não era tão depressivo assim, e tão perturbado, ele era meio depressivo, meio perturbado, mas era num nível equilibrado, sabe? Era gostoso de ouvir, tinha umas músicas até que eram um punk meio bobo, sabe, de fato um punk assim, um punk rebelde, mas não ia muito além disso, sabe? Não era o In Utero que não é um punk, tipo, um punk rebelde, né? Não, tipo, o In Utero, ele de fato tem músicas que são perturbadas, são músicas perturbadas. Você escuta, por exemplo, Milk It, o nome da música, Slender's Upper Size, no meu inglês ele tá foda. Sabe, são músicas que você escuta e você percebe, cara, isso aqui não é punk, cara, isso daqui já tá no nível além de punk, isso aqui de fato é o que o grunge era, sabe, uma pura sujeira musical, mas de alguma forma aquilo se organizava
de um jeito interessante, mas não deixava de ser perturbador de alguma forma. Rape Me, que na minha visão, Rape Me é meio que uma Smells Like Teen Spirit mais sombria, sabe? É uma Smells Like I Have Problems, alguma coisa assim. E, enfim, o álbum inteiro, tirando Dumb e Heart Shaping Box, o resto do álbum é todo meio perturbado. E você pega o Alice in Chains, que é um contraste maior ainda, porque você escuta as demos do primeiro álbum, você vê que, cara, eles eram meio pra cima, eles eram literalmente glam metal, sabe? Tipo, músicas de heavy metal, sei lá, com um ritmo legal e não sei o que. Aí chega Facelift, e você vê que já muda muito rápido. E uma coisa interessante, hoje mesmo eu estava escutando um ao vivo do Alice in Chains dos anos 90, e eles já estavam tocando Facelift, as músicas do Facelift. Só que não era aqueles ao vivo que eles faziam meio que na cidade deles, sabe? Não era um show sério para várias pessoas, não, era um show mais local. E eles tocam muitas músicas do primeiro álbum, mas Man in the Box e Love Hate Love não tocam. E você percebe que eles tocando o repertório deles daquela época, sem essas duas músicas, ainda soa muito como uma banda mais heavy metal, mais pra cima, mais vamos curtir a porra toda e não sei o que. Mas as músicas que mais fizeram sucesso foram justamente... Foi na verdade duas, né? Foi We Die Young, que ainda pelo ritmo é uma música pra cima, entre aspas, mas a letra não é tão pra cima. E Man in the Box, que assim, meio que já destoa um pouco dessa vibe mais festeira que a banda tinha nessa época. E Love Hate Love, que destoa completamente já dessa energia, tá? A música tá no mesmo álbum de todas essas outras músicas, mas ela é uma música realmente muito mais sombria, sabe? Destoa das outras músicas do álbum, apesar de ser muito boa. E olha só, eu achei isso muito, muito curioso, porque na live eles lançam o álbum e depois eles lançam um ao vivo para divulgar o álbum. Só que esse ao vivo ele é um ao vivo diferente, ele é um ao vivo com uma qualidade muito boa, porque ele é um ao vivo, mas ele é um ao vivo muito bem produzido, que é o Live in More, alguma coisa assim. Se vocês pesquisarem Alice in Chains Live 90, provavelmente é o primeiro que aparecer, já que é uma live toda em preto e branco, mas com uma qualidade impecável. E daí muita gente comenta, nossa, essa live aqui, ela é melhor do que o álbum. E eles comentam como se isso fosse espontâneo, mas não foi espontâneo, sabe? Tanto não foi espontâneo que, diferente de uma... Quando você pesquisa, por exemplo, uma live de uma banda de modo normal, tipo, entre uma música e outra tem aquele ruído das pessoas, né, e tudo mais, aquelas conversas entre a banda, daí eles começam outra música, entre uma música e outra eles ficam arranhando um pouco a guitarra, afinando ali na hora mesmo. Nesse ao vivo específico não tem isso. Eles terminam uma música, corta o take, geralmente ao vivo não faz isso, volta, eles já começam cantando outra música. Então não foi um ao vivo qualquer, foi um ao vivo com uma qualidade muito superior, feito para divulgação. E da mesma forma que tem o primeiro ao vivo do Nirvana, tem um ao vivo do Nirvana no final de 91, eu acho que em Amsterdã, não sei, que ele também ele não é tão bem produzido, mas ele também é acima da média. Esses ao vivos, eles não são ao vivos comuns, sabe? Tem uma filmagem com uma qualidade melhor, sabe? Você pega, por exemplo, um ao vivo do Nirvana em 90, tirando tem um ao vivo específico do Nirvana em 93 que é uma qualidade boa, mas
tem uns ao vivo que você vê que foi filmado, sim, tem lá a gravação, mas a qualidade não é tão boa assim. Só que tem esses ao vivo que tem uma qualidade bem melhor, que é de fato para divulgação. E esse ao vivo do final dos anos 90, ele era nessa toada, acho que ele era um ao vivo muito bem feito. Então, assim, meio que foi proposital que o ao vivo fosse, entre aspas, melhor do que um álbum, porque é meio que um ao vivo, não é bem um ao vivo, é ao vivo, porém não tão ao vivo assim, sabe? Tipo, teve um suporte muito maior. E nesse ao vivo, por que eu tô falando disso? Porque nesse ao vivo em específico, cara, eu escutei hoje um ao vivo autêntico, né? Aquele ao vivo que é uma qualidade pior, que eles estão fazendo para um público menor e tudo mais, e eu percebi que as músicas escolhidas são músicas muito mais para cima, muito mais alto astral, muito mais no clima de festa. Mas para o ao vivo, para a divulgação, as músicas escolhidas eram músicas, cara, as mais sombrias foram escolhidas para colocar naquele ao vivo. Porque o álbum ele tem uns 50 minutos. Aquele ao vivo tem 27. Desses 27 minutos, não cabia todas as músicas do álbum. Então foi só algumas. As que foram, a maioria é sombria, sabe? Man in the Box não é tão sombria, mas é. Love, Hate Love é sombria pra caralho. Sea of Sorrow também. Tem mais uma que eu não vou lembrar o nome agora, mas é sombria também. Eu acho que tem uma música que é pra cima nesse álbum. Nesse álbum não, nessa live pra divulgação. E na live normal, as músicas pesadas foram excluídas e foram tocadas músicas mais alto astral. Então eu fico pensando, cara, eu não sei, entende? Parece que tinha alguma coisa que, assim, não, se divulgue com uma banda sombria, se divulgue com uma banda pra baixo. E aí entra 91, entra as turnês, entra o Vício e entra 92. E aí chega o segundo álbum. E aí no segundo álbum realmente agora tinha motivo para... Agora eles tinham um repertório emocional para fazer uma coisa realmente pesada. E mesmo assim, cara, provavelmente só soe com uma opinião impopular, mas eu prefiro o primeiro álbum do que o segundo, tá? Não que o segundo não seja bom, mas justamente por o segundo já refletir meio que esse início da decadência deles como eu não digo como seres humanos, mas como... E nem como artistas. Mas assim, o início da decadência psicológica deles, vamos colocar assim. Principalmente, não de todos, mas de todos na verdade. Porque alguns se recuperaram, outros não, mas todos naquela época estavam decaindo psicologicamente. Todos estavam se afundando em alguma espécie de vício. E esse álbum ele reflete muito bem isso. E, sei lá, é um álbum realmente mais sujo, bem como, então, muito mais grunge, né? O primeiro álbum ele é meio grunge, meio heavy metal. Esse álbum ele é realmente grunge. Então ele é mais sujo, mais pesado, mais barulhento, mais perturbador. E tem menos músicas que eu gosto nesse álbum. E até as músicas desse álbum que eu gosto, como Wold e Anguisher. Anguisher, por exemplo, acho que é a minha favorita desse álbum. Desse álbum, cara, eu só consigo lembrar de 3 músicas que me marcam mesmo. Que é a primeira, que é Dan Bones, Anguisher e Wold, que são as que eu consigo gostar. As outras são muito barulhentas, muito... Todas as músicas desse álbum elas são muito mais raivosas e quase que desesperadas. Enquanto as do primeiro álbum, elas variam entre músicas um pouco mais divertidas e músicas sombrias, mas num tom mais, eu não sei, num tom mais saudável, entendeu?
As músicas do Dirt, elas não são sombrias, elas são raivosas, é diferente, entende? Tipo, Love, Hate Love é sombrio, Angry Share é raivoso, entende? Love, Hate Love, não que seja impessoal, mas é pessoal até certo ponto, mas depois de certo ponto aquilo se torna meio que uma forma artística de ser sombrio, enquanto Angry Share é sombrio de uma forma muito mais pessoal, muito mais crua e muito mais visceral, e eu até gosto disso, mas ao mesmo tempo você percebe que é menos técnico e mais emoção, e deveria ser o contrário, né? A banda, conforme o tempo passa, ela ficaria mais técnica e menos emocional. Até certo ponto isso é bom, depois isso meio que faz a banda perder a alma dela, por isso que a maioria das bandas, os primeiros álbuns são os melhores, depois a banda ela meio que vai se perdendo, porque fica só a técnica e a alma meio que, sabe, tipo, sei lá, é como se você tivesse um cartucho eu não sei, um cartucho de criatividade na vida que você só pode usar algumas vezes, depois ele acaba, cara, entendeu? Eu não sei, eu tenho essa impressão, tipo, pelo menos olhando todas as bandas que eu conheço, cara, eu não sei. E eu achava que era esse lance da idade, mas não sei, não é tanto esse lance da idade. Ou talvez seja também, porque, por exemplo, Type O Negative, que é uma banda que eu gosto bastante, embora faz bastante tempo que eu não escute, os caras eles só fizeram sucesso depois dos 30. Então os caras eles mantiveram uma mesma linha de sucesso. Tipo, os álbuns dos anos 90 eu até gosto um pouco mais, mas o último álbum deles é bom, sabe? É levemente inferior, mas eles conseguiram se manter, de 93 para 2007, e os caras conseguiram manter a qualidade, os caras eram pica. Agora, todas as bandas que fizeram sucesso nos 20 anos, eu não sei, cara, eles não conseguem manter, entende? Eles não mantêm, eu não sei porquê. E o Alice in Chains não foi diferente, né? Aí em 94 eles lançam o EP, né? O Jar of Flies, que, assim, pra mim, fica pau a pau com o Facelift, sabe? Acho melhor o Facelift e o Jar of Flies. Curiosamente, eles têm a mesma paleta de cores. E eu acho esses dois álbuns, assim, cada um à sua maneira, tipo a magnum opus dos caras, sabe? E Dirt inferior a eles. Bom, mas se for comparar com eles próprios, o primeiro e esse de 94 eu ainda acho melhor. Aí vem o de 95, que tem muita gente que não gosta. Eu gostei. Eu acho que fica pau a pau com Dirt, que é o álbum do cachorro, né? Que é o Alice, Outfit lá. Você sabe que a banda ela tá para dar check-out mesmo e parar, entendeu? Quando o nome do álbum é o nome da banda, Alice in Chains. Qual que é o nome do álbum? Alice in Chains. Sabe que ali os caras eles são para dar check-out mesmo. Tipo, olha só, a gente está quase se dissolvendo, a gente já não está aguentando a pressão. E por causa do cachorro, esse álbum é chamado de tripode, porque o cachorro só tem 3 patas. E pra mim esse álbum ele fica pau a pau com Dirt. Tipo, o pessoal fala, não, esse álbum ele é muito pesado, muito perturbador. Mas o Dirt também entendeu? Então esse álbum fica pau a pau, talvez um pouquinho para baixo, mas é a mesma pegada do Dirt, bem raivoso, bem perturbador, só que um pouco mais melancólico. O Dirt era mais algo tipo, que merda, tá tudo dando errado, que raiva. Esse é mais caralho, deu tudo errado. Tipo, é isso que muda. Aí tem o acústico, né, de 96. E o acústico é engraçado, cara, porque foi pelo acústico que eu fui conhecendo a banda. E é engraçado como o acústico ele consegue suavizar a banda de um jeito que você escuta o acústico deles, você não imagina que aquela banda lá, ela
ela canta Love, Hate Love, ou, sei lá, Anger Share com a potência que eles cantam, porque até essas músicas pesadas no acústico elas ficam mais melódicas. Você percebe que elas são sombrias, mas fica um sombrio mais melancólico e menos raivoso. Os acústicos, eles conseguiram fazer isso, né? Eles conseguiram transformar aquela raiva em meio que uma raiva mais poética, mais melancólica. Enfim, eu tive que dar uma saída, mas eu até perdi a linha de raciocínio, mas basicamente acho que eu estava falando do acústico deles, e até as músicas mais pesadas que foram tocadas no acústico, mais raivosas, elas soavam mais melancólicas no acústico do que nos álbuns, né? E muitas soavam assim até melhor no acústico do que nos álbuns, por exemplo, Rooster, Down in a Hole. Essas músicas parece que elas foram feitas para serem tocadas em violão, sabe? Não foram feitas para o formato de rock. Funciona no formato de rock, mas em acústico fica até melhor. O grunge ele tinha muito isso. Ele soava muito bem ao vivo e soava melhor ainda acústico, entendeu? Você pega um Linkin Park, um Korn, ao vivo fica ruim e acústico fica uma merda, sabe? Você não consegue tocar aquela porra num violão. Eu acho que por isso que o New Metal, ele meio que ele não conseguiu o mesmo alcance do grunge, porque o grunge ele era acessível. Você pegava um violão, você conseguia tocar como Azazorrar, um Dowry Yahoo, meu inglês, cara. Um Dowry Yahoo, até um Hunger Share, até um Money in the Box, Rooster, provavelmente, essa eu não tentei aprender, mas provavelmente deve ser fácil, assim, não fácil, mas é algo tocável no violão. Agora você pega Linkin Park, você pega Korn, você pega Limp Bizkit, é bom, é legal, mas como é que você vai tocar isso num violão? Entende o que eu quero dizer? E, enfim, o acústico e as músicas finais do acústico, elas soam exatamente do jeito que elas soam no último álbum, muito melancólicas e para baixo, por causa do contexto da banda naquela época. Mas mesmo assim o acústico ele soa, sei lá, a banda ela parece quase como outra coisa no acústico do que pessoalmente, porque o próprio vocalista ele já estava muito enfraquecido nesse acústico, então a voz dele ela não soa muito potente, tanto que metade do acústico ele não é nem o cantor principal, ele faz a segunda voz, tipo, tá o Jerry Cantrell cantando, ele tá cantando um tom mais acima como segunda voz. Em vários momentos, nas primeiras vezes que eu ouvi o acústico, eu achava que ele tava cantando como a voz principal e o Jerry Cantrell como backing vocal. Não, a maior parte do tempo ele tá fazendo backing vocal. Em algumas canções ele assume o protagonismo e canta de fato, mas mesmo assim a potência é bem... Você percebe que a potência tá lá, mas ela tá bem reduzida. Aí você pega, por exemplo, aquela primeira live para divulgação da banda lá nos anos 90, você percebe que a voz do cara tava... Nossa, a voz do cara era muito potente, muito poderosa, muito visceral. Tipo, você não tinha dúvidas que era ele cantando. E no acústico, se você não prestar atenção, você não sabe quem tá cantando, você não sabe quem tá fazendo a voz principal e a segunda voz, entende? Porque o negócio começa a ficar meio misturado, a voz dele se apaga em vários momentos, e em alguns momentos chaves onde ele precisa de fato ser mais incisivo, daí você percebe que ele tá cantando, mas é bem menos. Então, parece quase duas bandas diferentes. E como eu comecei conhecendo, eu já conhecia a banda fazia bastante tempo, mas foi a primeira vez que eu peguei para ouvir, como eu falei no último programa, foi esse ano. E é muito bizarro você conhecer a banda pelo acústico e saber que aquele foi um dos últimos shows dele e que depois daquilo veio só merda atrás de merda.
principalmente pro vocalista e pro baixista, mas assim, o que pegou de fato assim no início, porque de fato o Nirvana também tipo, de fato, o cara fez o acústico e meses depois o cara morreu. Só que na minha cabeça com eles não tinha acontecido isso. E de fato não aconteceu da mesma forma, mas assim, os caras fizeram o acústico e meses depois merda atrás de merda começou a acontecer e basicamente a banda acabou. E o único que não tem, que não aconteceu, tipo assim, os caras fizeram o acústico e não aconteceu uma merda depois, que era o outro acústico que eu conhecia, era o Pearl Jam, e o acústico ele soa, eu não sei, ele soa um pouco diferente, não muito, mas ele soa levemente mais nostálgico e não necessariamente triste, sei lá, soa diferente. E é irônico, porque é o único acústico que geralmente quando tem alguma coisa assim que a pessoa já se foi, não sei o que, fica tudo preto e branco, né? Mas por ironia, o acústico do Nirvana e do Alice in Chains eles são coloridos e o do Pearl Jam é todo preto e branco, sendo que foram eles os que sobreviveram no final das contas. E depois disso, o livro continua descrevendo a degradação do vocalista, do Lance Staley, a noiva dele morre, aí ele se afunda mais ainda nos vícios, daí ele decai mais ainda fisicamente, se debilita mais. E honestamente, meio que para mim foi meio que um suicídio em câmera lenta, sabe? Foi uma coisa bem pesada e que eu não sei. Eu vou deixar, caso alguém queira comprar o livro, que compre e leia, mas eu nem vou falar tanto dessa parte, porque honestamente eu gostei de me atentar mais no legado, no que eles fizeram e até onde eles conseguiram produzir. E aí, eles ainda fazem, né? Tem ainda 2 músicas que eles lançam em 98 e eu acho muito bizarro eles fazerem essas músicas e seguir, sabe? Tipo, eu não sei até que ponto isso foi certo ou até que ponto isso foi sinistro, porque, por exemplo, o Kurt Cobain, aí tem coisas, né, que falam que ele não se matou, que na verdade mataram ele, eu não sei, mas tem uma carta, na carta dele de suicídio, tem uma coisa tem uma frase que pega, que eu prefiro queimar do que me apagar aos poucos, alguma coisa assim. E de fato, cara, o que aconteceu com o Lane foi que ele se apagou aos poucos, entendeu? Então em 98 ele gravou as últimas 3 músicas da vida dele em 98, e tipo, eles tinham que mixar para não ter tanto cicil, porque ele já não tinha os dentes da frente, porque tinham caído, porque ele usou, depois que a noiva dele morreu, ele começou a intensificar tanto o uso das drogas, porque ele meio que ele desistiu, que meio que começou a se degradar mesmo, entendeu? O cara tinha 30 anos e já não tinha dente, entendeu? E aí e tava lá cantando, cara, isso que é o mais doido, mano, sabe? E essas músicas estão aí, cara, estão na internet. Get Born Again e Die. E eles gravaram isso, gravaram um cover do Pink Floyd. E depois foi só degradação, atrás de degradação. E é uma história, cara. Sabe, é uma história que vai dar desde da curtição mais louca até a degradação mais triste, sabe? Não deixa de ser uma história, assim, por si só isso daria um romance, sabe? Essa história. Porque é uma história, entendeu? É uma história. E você poder ouvir as músicas e saber mais ou menos como é que estava a vida dos caras
enquanto essas músicas foram feitas. É algo único. Enfim, é interessante, fica aí meus 2 centavos sobre a biografia do negócio, o que eu achei. E é isso, cara. A vida continua, mas foi interessante revisitar o passado. Porque eu já conhecia essa banda há anos, mas não conhecia a história dela. É muito estranho, tipo, você saber que aquela banda existe, saber dos caras, mas anos depois que você já conhece a banda, daí que você resolve realmente saber da história dos caras e se cativar por aquilo e achar interessante e aquilo te prender de alguma forma, enfim. Foi algo inesperado para esse ano, mas aconteceu. E é isso, esses foram os meus 2 centavos sobre sua biografia. O nome dela é A História Não Contada, né? É o nome da banda, né? Alice in Chains, A História Não Contada. Tem uma outra biografia que é Anger Share, mas essa biografia ela é muito controversa. Diz que a mulher, ela, sei lá, ela inventou um monte de história, então não sei. Eu preferi ler uma que o pessoal recomenda mais. E essa é a mais recomendada, eu li essa. E gostei e é isso aí, então. Até o próximo programa. E fui, meus caras. Fui.